Nessa segunda-feira eu recebo aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o delegado da Polícia Civil, também vereador na cidade e, é claro, especialista em segurança pública, doutor Nilson Diniz. Doutor, sempre um prazer recebê-lo aqui. E na última semana, o senhor esteve lá na Câmara Municipal de Vereadores, no plenário, e trouxe um pronunciamento muito importante. Porque, nesse momento, já temos 101 homicídios aqui no litoral do estado em 2023. É um número que assusta, afinal de contas a gente está falando de mortes que aconteceram e poderiam ser evitadas aqui no litoral paranaense. E aí, durante o seu pronunciamento, o senhor citou que, de fato, assusta, a Polícia Civil trabalha para elucidar cada um desses casos e toda morte é importante, toda vida é importante e a gente sabe que a Polícia Civil e todos os órgãos de segurança trabalham para evitar que aconteçam homicídios. Mas que a concentração acontece principalmente entre pessoas que acabam disputando pontos de drogas, que acabam disputando a traficância aqui no litoral do estado. O senhor acredita que esse acaba sendo um índice que infla um pouco a situação de segurança aqui no litoral do estado? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre. Esse assunto é recorrente nas nossas conversas. Como eu sempre menciono, mais de 90%, 95% dos homicídios ocorridos em Paranaguá, eles têm como motivação ali a disputa entre grupos criminosos. Então, são autores e vítimas que normalmente vivem às margens da lei, né? Essas pessoas se mantêm distante dos órgãos policiais e da sociedade como um todo. Isso dificulta também a proteção dessas pessoas, né? São pessoas que normalmente exercem atividade ilícita no período noturno, em locais ermos. E então não há como fazer, como dispensar essas pessoas uma proteção a evitar que elas sejam mortas, né? Pessoas que buscam essa situação de risco. Como eu menciono também, reforço, a Polícia Civil trata todo homicídio da mesma maneira. O nosso objetivo é redução de índices criminais, independente se vítimas possuem qualquer tipo de envolvimento com atividade ilícita. E a Polícia Civil vai conseguir fazer isso. Ela vai conseguir como conseguiu em outros anos. Obviamente, nós tivemos 2 meses muito problemáticos com relação a homicídios, que foram janeiro, fevereiro e ainda início de março. Então, ali se concentraram os homicídios desse ano. Depois caímos para uma normalidade. Não foge do histórico dos últimos anos. Mas esses meses realmente extrapolaram e isso acarretou esse número elevado de homicídios. Agora estamos tomando medidas preventivas para que não tenhamos aí um início de 2024 como tivemos no início de 2023. E como, então, doutor, aplicar essas medidas preventivas para que o cenário seja diferente? Responsabilizar os autores dos homicídios do ano de 2023 com velocidade. Ou seja, apurar com velocidade as investigações que se encontram em curso, retirar de circulação, ou seja, representar pela prisão provisória desses indivíduos que hoje estão matando no nosso município, para que eles, demonstrado o risco da manutenção em liberdade, eles tenham aí sua liberdade segregada e não voltem a praticar crimes. Nós sabemos aqui, pelas informações produzidas pelo setor de inteligência da primeira subdivisão, que os homicídios se concentram em poucas mãos. Não são várias pessoas que matam hoje no município, são algumas pessoas que matam muito. Então, essas pessoas precisam ter a sua liberdade restringida o mais rápido possível para que cesse essa situação de violência. E por falar em responsabilização, aconteceu recentemente, acho que na semana passada, né? Um julgamento muito importante de pessoas que atuavam aqui no litoral do estado, no que é chamado Tribunal do Crime, né? Que são pessoas criminosas que são faccionados e acabam agindo para poder determinar o futuro de uma outra pessoa. Qual a importância na sua avaliação, então, da responsabilização nesse caso e também em outros casos, para evitar que esses índices de criminalidade cresçam cada vez mais? É inconcebível, Pierre, que num Estado democrático de direito tenhamos aí grupos criminosos que julgam e sentenciam. Isso é inadmissível. Isso foi de grande importância esse trabalho realizado no ano de 2018 pela Polícia Civil, que desarticulou esses pseudo-tribunais do crime, né, formados por integrantes de determinada organização criminosa. À época, em pelo menos 2 grandes operações, prendemos mais de 11 integrantes desse grupo criminoso e agora, recentemente, alguns desses criminosos foram julgados.
Logo após o julgamento, que houve semana passada, assim que foi expedido o mandado de prisão, houve 2 condenações aí de grande monta, uma de 20 anos e outra de 24. Assim que se encerrou a audiência e foi lida a sentença, foram expedidos 2 mandados de prisão. A Polícia Civil já se encontrava atenta a possibilidade de expedição dessas ordens judiciais, conseguiu o primeiro cumprimento ainda no dia que se encerrou a sessão do júri e na sexta-feira conseguiu a segunda prisão, e isso realmente traz um alento muito grande, porque são pessoas aí que tiveram sua culpa comprovada, né, após a instrução processual, e são pessoas que hoje vão ser responsabilizadas. Vai servir como fator de prevenção para que elas não voltem a praticar crime e também desencorajar aqueles que hoje pensam em cometer crimes, porque eles sabem que no final podem ter uma responsabilização como essa, de 20, 24 anos. Eu ia tocar exatamente nesse assunto. O senhor acredita que responsabilizar as pessoas que acabam agindo criminosamente aqui no litoral serve também de exemplo para desencorajar que outras pessoas entrem nessa vida ou que até já estejam na criminalidade, mas acabem saindo exatamente por medo de passar 20, 24, 25 anos na cadeia? Com certeza, Pierre. Se você pratica crime e isso não gera nenhuma repercussão na sua vida, você continua praticando. Você já é inclinado a praticar crime, você tem aquele viés criminoso. Aí você pratica e não sofre sanção nenhuma. Obviamente, você se sente encorajado a continuar praticando crime. Qual é o objetivo de todos os órgãos ali que integram o sistema de justiça? É justamente investigar o crime, trazer elementos para que o Ministério Público denuncie, trazer elementos para que durante o julgamento seja comprovada a culpa dessa pessoa e aí sim sair uma sentença condenatória, ela cumprir essa pena, porque aí ela vai saber que praticando o crime ela vai ter essa consequência, ela vai perder a liberdade dela. Então, é muito importante todo o trabalho realizado pela Polícia Civil na fase investigatória, também o do Ministério Público depois oferecendo a denúncia e a qualidade da instrução processual, para que seja de fato ali demonstrado com convicção que aquela pessoa é responsável pelo crime. Doutor, apesar desse índice elevado de homicídios aqui no litoral do estado, temos um cenário onde na maioria do tempo, você tem uma cidade, um litoral, uma região muito tranquila de se viver, né? Você não tem ali, você parar no semáforo, você não corre o risco de ter uma arma apontada para sua cara e ter os seus pertences roubados, como existem em grandes cidades e até cidades nem tão grandes assim. Cidades com 500 mil habitantes, 300 mil habitantes, tem esse cenário que não acontece aqui no litoral do estado. Você acredita que o litoral paranaense é uma região tranquila de se viver? É uma região tranquila, sim, Pierre. Hoje, nós temos um problema, que é um problema pontual, que é o homicídio, tá? E a Secretaria de Segurança Pública do Estado está atenta para isso. Hoje, como eu mencionei, você tem aqui a Força Nacional, um núcleo da Força com a Polícia Civil, um núcleo da Força Nacional com a Polícia Militar. Nós temos aí investimento em equipamentos, estamos propiciando todas as ferramentas necessárias para que os agentes de segurança pública exerçam com qualidade as suas funções. Então, óbvio, né? Não dá para desconsiderar um índice de homicídio como esse que está sendo apresentado hoje. Isso realmente traz reflexos negativos para a cidade, mas o que eu digo é que tem que ser analisado de forma sistemática, olhar todos os índices criminais. Temos um problema, sim, mas não somos no todo um problema. E isso que tem que ser levado em consideração. Agora, deixar claro para a população que as polícias estão atuando com prioridade na desarticulação desses grupos criminosos. Não tem grupo criminoso hoje que vá crescer em Paranaguá sem que a Polícia Civil, que a Polícia Militar, que a Guarda Civil, que os órgãos de segurança pública atuem para desarticulá-lo, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Agora, Paranaguá não é um problema no todo, tá? Agora, o litoral, né, não vou dizer, não é um privilégio de Paranaguá, é pela posição estratégica dessas cidades, pela existência do porto de Paranaguá, sofre mais com a disputa desses grupos criminosos. Mas a Polícia Civil está trabalhando e eu tenho certeza que nós teremos aí um ano de 2024 muito melhor do que o de 2023. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral e de fato a gente torce para que o ano 2024 seja muito melhor que o 2023 e a gente ainda vai conversar bastante em 2023, vai trazer também esse cenário da violência aqui, como a população pode e deve participar e a gente reforça isso toda vez, a população é uma peça fundamental no combate à criminalidade, mas tudo isso fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela presença, um abraço, até mais. Obrigado, Pierre, até a próxima.